Esta é a aula sobre trinômio do segundo grau do tipo x² mais sx mais p. Esse S, ele significa soma. Esse P significa produto. A soma sempre será o número que estará junto de x. E o número que representa o P de produto é o termo independente, aquele termo independente de letra ou independente de x. É o número que está sozinho, tá? Então, para você resolver uma questão como essa, né? Você tem aqui a soma como sendo o número 13. Você, única coisa tem que pensar é de você trocar esse sinal. Se aqui está positivo, você pensa nele negativo. Já o produto não, fica igual. Mais 42, mais 42. Você tem que pensar de colocar aqui dois números que se somando dê menos 13. E os mesmos dois números que você pôs aqui e aqui, quando você coloca os multiplicando, você chega no número mais 42. Então, aqui é mais fácil pensar primeiro na multiplicação. Pensa que dois números multiplicados entre si, eu consigo o número 42. 1 vezes 42 dá 42, beleza, mas eu não chego no 13. Então, eu tenho que recorrer à tabuada. Que dois números multiplicados entre si dá 42? 6 vezes 7 é 42, né? Então, e o 6 e o 7 eu consigo, é um número que eu consigo chegar no 13. Mas vamos pensar, ó, 6 vezes o 7 fechou, é 42. Agora, como que eu faço para eu conseguir, na soma deles dois, o número menos 13? Então, eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que pensar que se eu estiver devendo 6 e eu estiver devendo 7, é porque eu estou devendo 13. Mas eu tenho que transportar esses sinais para o de baixo, porque eles têm que ficar exatamente iguais. Se é negativo, se é positivo, se um deles for positivo e o outro negativo, todas as duplas têm que ser o mesmo número e o mesmo sinal. Então, confere, ó. Quem deve 6 e deve 7 é porque deve 13. Conferiu, tá certo? E aqui na multiplicação tem regrinha de sinais. Menos com menos vai te dar o mais. Muito bem. E 6 vezes 7, 42, confere. Depois que conferiu, você vai pôr a resposta. A resposta vai ser x menos o 6, que multiplica x menos o 7. O sinal que tiver aqui, você coloca aqui no seu parênteses. Se você fizer a distributiva desses dois parênteses, a volta terá que ser esse trinômio aqui, senão tá errado, tá? Então, dá para fazer e dá para conferir. Vamos ver esse outro, olha. O que eu tenho aqui? A soma é o número 6, que eu vou trocar o sinal, e o produto tá como 27. Então, vamos usar o mesmo raciocínio, ó. Que dois números somados me darão o número com o sinal trocado do que veio. Então, ao invés de ser o mais 6, vai ser quem? O menos 6, tá? E agora, o produto não mexe. Que dois números multiplicados entre si, teria que ser a mesma dupla, tem que dar menos 27. Por que menos 27? Porque aqui está o menos 27, aqui eu não mudo. Então, vamos pensar aqui do lado no rascunho. Que número vezes que número eu consigo 27? 1 vezes 27 é 27, mas eu não chego no 6. Então, vou recorrer à tabuada. Quais dois números multiplicados entre si dá 27? Eu penso no 3 e no 9, porque 3 vezes 9, ou 9 vezes 3 é 27, beleza. O par tem cara de ser esse. Agora, nós vamos acertar o quê? Os sinais.
E outra, 3 e 9, eu consigo fazer jogo para chegar no 6, tá? Aí o sinal a gente acerta. Então vamos lá, 3 vezes 9, 27. Só que tem que ser negativo. Então um deles tem que ser negativo. E aqui, ó, quando eu somo 3 ao 9, eu tenho que ficar com menos 6. Então, se eu tô devendo, é porque o sinal de negativo tá no maior. Ó, eu devo 9 e eu tenho 3. Por isso, eu tô devendo 6. E aqui, ó, quando eu faço a mesma coisa, como é jogo de sinal, né? Mais com menos, ó, mais com menos dá menos. Então, tá tudo certo. Parênteses da resposta será x mais o 3, porque não tem sinal nenhum, ele é positivo, que multiplica x menos o 9. Se fizer a distributiva aqui, você vai chegar nesse trinômio. Vamos fazendo esses dois aqui. Agora eu tenho para a soma o número menos 16, que vai para cá o 16, e o produto será o número 15. Então, vamos ver quais são esses números. Que dois números somados eu consigo quem? Vou pôr em vermelho para dizer que eu estou trocando o sinal da soma. Mais 16. E aqui, ó, o produto de dois números tem que dar 15. No produto você não mexe. Então, agora você tem que pensar, quais dois números multiplicados entre si eu consigo o número 15? Ah, 1 vezes 15 é 15, mas eu tenho que chegar no 16? Opa, aqui dá jogo. 1 vezes 15, eu consigo jogo com a somatória 16. Porque aqui você pode pensar 3, 5, 15, mais 3 e 5, eu não chego no 16. Então, é sempre bom pensar o 1 e o número, porque às vezes já é o resultado, como este daqui aconteceu isso, né? Então, eu já posso colocar o que aqui? Eu já posso colocar o 1 e o 15 para dizer que o produto é 15, né? E aqui, na somatória, como o 16 é positivo, 1 mais 15, 16, fechou. Então, vai ficar x mais o 1, que multiplica x mais quem? Mais o 15. Porque você vai pegar estes dois aqui. É a dupla, que vai ali na resposta, certo? O último dessa leva, então. Mesma coisa que os outros, ó, soma e produto. Então, vamos pensar que dois números somados eu consigo, olha, o menos 14. Que dois números multiplicados eu consigo o 40. Então, pensa, vamos pensar aqui, ó, dois números multiplicados. O 1 vezes 40 é 40, mas não dá jogo aqui. O que a gente pode fazer? O que vezes o que dá 40 e também eu consigo uma somatória 14. Vamos pensar, vamos pensar. Ó, 4 vezes 10 pode ser 4 vezes 10 dá 40. 5 vezes 8, 5, 8 é 40. 1 vezes 40 é 40. Mas o 4 vezes 10 está mais próximo disso aqui, do 14. Então, eu vou ficar com essa alternativa. Daí, vou acertar os valores. Então, vamos lá. 4 vezes 10 eu chego no 40. E agora, como que eu faço para chegar no menos 14? Então, eu teria que fazer menos 4, menos 10. Quem deve 4 para uma pessoa e deve 10 para outra pessoa, ela deve 14 no total. Mas, aqui eu tenho que ter um resultado positivo, sem problema nenhum, porque na multiplicação, ó, menos com menos vai me dar
o mais. Então, fica assim, né? Fica certo dessa forma. Os dois ficam negativos. Então, x menos 4 que multiplica x menos 10.